Graça e paz, amados. Ainda continuando, o assunto pertinente ao vídeo, ao último vídeo que eu postei, sobre a razão do martírio de Estevão, nós vamos hoje, neste vídeo e nos próximos vídeos, ainda continuar essa mesma questão. Portanto, pela minha impossibilidade de contextualização, haja visto o tempo curto que temos aqui no vídeo, eu peço a todos que, por favor, os interessados neste vídeo e na compreensão deste vídeo, que possam estar assistindo primeiro, possam estar vendo primeiro o vídeo que eu já postei na semana passada, tá? A parte 1. Então, levando em consideração que você já foi lá, assistiu a parte 1, e agora você estará em perfeitas condições de estar acompanhando aqui a parte 2. Amém? Então, sigamos. A gente vê que, e foi o texto base para minha reflexão, o texto referente ao martírio de Estevão e as razões do martírio de Estevão. Agora eu quero também apontar o impacto que isto teve na igreja também, o quanto a própria igreja recém-formada, recém-criada, também patinou nesse aspecto e trouxe sobre si perseguição. A igreja também não teve uma compreensão, a exemplo dos saduceus, a exemplo dos fariseus. A igreja também foi bastante, a igreja ali representada pelos apóstolos, foi bastante resistente a esta quebra, a esta ruptura com o judaísmo. Então, a gente vai, nesse momento, nós vamos neste vídeo falar apenas daquilo que diz respeito à resistência da igreja a essa quebra com o judaísmo. Vamos falar apenas no que diz respeito ainda ao primeiro aspecto, que é a relação com o templo, a relação com aquele templo suntuoso ali que existia em Jerusalém. A gente vê o seguinte, Jesus Cristo, no livro de Atos, no capítulo 1, ele dá instrução aos discípulos, ainda no período, os apóstolos, no período ainda de 40 dias que ele esteve aqui antes de ascender aos céus, após a sua morte e ressurreição. Jesus Cristo então instruiu os apóstolos, e os discípulos que ali estavam, a que permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Até que, e não em tempo indeterminado e não para sempre. A fala é que eles permanecessem ali até que fossem revestidos de poder. O que acontece lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2. Contudo, percebemos que, mesmo após a descida do Espírito Santo, em especial os apóstolos, permanecem em Jerusalém e fincam raízes em Jerusalém. Há ali ministro da igreja, uma comunidade de bens entre os cristãos, e eu, no meu vídeo, no meu estudo, eu também apontei isto, que essa não foi a questão, porque também encontramos resistência da parte de muitos, de teólogos inclusive, a compreender quão importante era aquele comportamento, foi aquele comportamento da igreja primitiva de se viver uma comunidade de bens, coisa que devíamos viver até hoje, ainda hoje. Então, não constituiu-se aquela comunidade de bens num fato que gerou perseguição, não foi aquela comunidade de bens, um equívoco comportamental por parte dos apóstolos, não foi isto. Isto inclusive era algo, e eu enfatizei isso no estudo, estou enfatizando aqui, este modelo de vida, este modelo de sociedade cristã é algo, para se manter, para considerarmos, para seguirmos como exemplo nos dias de hoje. A igreja precisa rever isto, a igreja precisa rever a razão do seu isolamento, do seu egoísmo, da sua mesmice, de ter se moldado aos valores deste mundo, valores tão egoístas, valores tão materialistas. Temos ali no livro de Atos um belíssimo exemplo de qual deve ser o comportamento da igreja nos dias de hoje. Então não foi essa a razão pela perseguição. Contudo, a gente vê que ali a insistência dos discípulos, em especial dos apóstolos, em permanecer em Jerusalém, mesmo após a descida do Espírito Santo, porque foi este o marco, este o limite que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Essa insistência ela vai gerar perseguição. E a gente tem como o alvo da perseguição, a gente tem ali o martírio de Estevão, que foi o nosso texto base. Então, eu estou querendo nesse vídeo salientar o quanto assim aquela atitude indevida por parte da igreja, representada em especial
pelos apóstolos em permanecerem, em fincarem raízes em Jerusalém, foi sim uma das razões, se não a razão crucial da perseguição que se levantou. E a gente vê que após esta perseguição, os apóstolos permanecem, né? Os 11 eles permanecem em Jerusalém. É uma legião de anônimos, de cristãos anônimos que dispersos, né, naquilo que conhecemos como a diáspora, dispersos, eles saem e eles vão anunciando a palavra por onde quer que eles passam, eles vão anunciando o evangelho. E é desta maneira, é importante que venhamos refletir, é desta maneira que o evangelho começa a se expandir pelos 4 cantos da terra. Em cumprimento ao que o Senhor Jesus havia dito: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas, tanto, né, na Judéia, na Galiléia, em Samaria, até os confins da terra. Essa dispersão, né, essa proclamação do evangelho para outras regiões, ela se deu e ela se dá num primeiro momento por cristãos anônimos. Porque os apóstolos permanecem, ainda assim com aquela perseguição, eles permanecem ali em Jerusalém. E são cristãos anônimos que anunciam o evangelho. E a gente vê ali um marco, né, uma representação bastante importante e emblemática, é a figura de Filipe, que também é exemplo de Estevão, outrora, né, foi nomeado diácono. Então a gente vê ali agora Filipe também neste papel, né, ministerial de evangelista, pregando ali em Samaria. Então, em Samaria ele começa a pregar e há conversão de muitas pessoas, razão pela qual depois os discípulos, os mais eminentes, né, Pedro e João, vão lá e ministram o batismo no Espírito Santo e depois eles voltam para Jerusalém. Né? É isso que eu quero enfatizar, essa insistência destes apóstolos em permanecer em Jerusalém. O quanto isso foi um equívoco. A gente vê uma igreja, né, um evangelho que é anunciado e vai sendo disseminado pela boca de cristãos anônimos. Mas os apóstolos permanecem ali em Jerusalém, na Terra Santa. Ali em Jerusalém, onde ainda, né, até o século 70 depois de Cristo, ainda haveria, né, a representação, a estrutura física do templo. O templo estava lá, ele vai ser destruído depois pelos romanos no século 70 depois de Cristo, mas ele ainda estava lá. E me parece, né, bastante óbvio que esse mesmo resquício, esse mesmo equívoco, essa mesma cegueira de compreensão que houve por parte de saduceus e de fariseus, no que tange também a questão do templo, e depois nós vamos falar também sobre a questão da lei, né? Mas nesse primeiro momento, nesse segundo vídeo, eu quero enfatizar a questão do templo. Isto também foi, de certa maneira, uma cegueira, uma não compreensão, uma limitação por parte dos apóstolos que permanecem em Jerusalém, por ser a Terra Santa, por ter o templo aquele já destituído da sua importância. Haja visto na morte do Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, ele mesmo, né, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O Senhor não estava mais, a presença do Senhor não estava mais no Santo dos Santos. Sabemos que na dispensação da graça somos nós o templo do Espírito Santo. Aquele lugar físico, a importância religiosa, a presença do Senhor ali no templo, ali em Jerusalém, isto já havia sido superado, porque a lei já havia sido superada, porque a lei já havia sido cumprida e agora, né, iniciava a dispensação da graça. Contudo, e eu insisto, há uma dificuldade, há uma resistência por parte dos próprios apóstolos, dos 11 ali, né? Agora já 12, porque haviam nomeado um outro no lugar de Judas, mas há essa resistência em compreender a necessidade de sair e de anunciar este evangelho nos 4 cantos da terra, né? Jerusalém ainda era considerada a capital. O templo ainda tinha sua importância. Aquele lugar ainda era considerado o lugar importante, o lugar de destaque, o lugar onde se deveria estar. E já não era mais. E já não era mais. Esse evangelho agora precisava ser anunciado nos 4 cantos da terra.
E a gente vê que mesmo aqueles que saíram anunciando, e é algo que a gente vai tratar com mais profundidade no próximo vídeo, mas mesmo aqueles também que saem anunciando, ainda assim se atêm a anunciar este evangelho para judeus. A igreja, então, num primeiro momento, ela vai se tornando uma igreja de judeus, judeus convertidos ao cristianismo, porque a mensagem ainda está restrita a judeus. Vamos ver mais para frente, isto é assunto para um próximo vídeo, o quanto o próprio Pedro, vai ter essa primeira experiência de falar, de pregar o evangelho para gentios, e depois, inegavelmente surge aquele que é a maior referência, que é o apóstolo Paulo, que se tornará o apóstolo dos gentios, para que de fato haja uma quebra, haja uma ruptura com este entendimento parco, com este entendimento ainda eclipsado em relação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a necessidade desse Evangelho expandir-se por todo o mundo. Mas aponto isto ainda como uma neblina, como uma cegueira, por parte dos próprios apóstolos em sair e em pregar o Evangelho, e a sua resistência em estar ali em Jerusalém. Amados, esses vídeos vão evoluir na perspectiva, e vocês vão perceber, por isso que eu peço que quem não assistiu primeiro assista, para depois assistir este, e assim, em relação ao próximo também, assistam na sequência para que tenha sentido. Porque eu quero no final expor, fazer uma aplicação disto com o que acontece nos dias de hoje. E eu quero, e vou nessa ocasião, apontar o quanto os mesmos equívocos nós cometemos hoje. Vemos ali então, para finalizar este vídeo, o quanto Jerusalém, o templo, tem no coração dos apóstolos uma importância que não deveria mais ter. E eles se resistem em sair e anunciar este evangelho em outros lugares também. São anônimos que fazem isso e ainda assim limitados a fazê-lo aos gentios, digamos, aos judeus, limitados em fazer e anunciar aos judeus. Fiquem com esta porção, fiquem com este entendimento e reflitam sobre isso, trazendo, lógico, buscando a aplicação disso nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o quanto ainda existe um véu, o quanto ainda existe uma limitação, uma cegueira, uma miopia no coração de muitos cristãos, no sentido de ficarem restritos a determinado lugar, a determinadas práticas. Tá? Pensem nisso, reflitam sobre isto, porque quando tivermos juntados todos os elementos necessários, creio que será oportuna uma aplicação às nossas vidas nos dias de hoje. Amém? O que a gente vê ainda é uma igreja, o que a gente vê ainda é um corpo de apóstolos que permanecem, mesmo com toda a perseguição daquele início de igreja, eles permanecem ali, resistentes, presos a Jerusalém, presos ao templo, a exemplo dos saduceus. No próximo vídeo a gente vai falar também sobre a influência e o quanto também a própria lei, o legalismo, influencia o comportamento dos apóstolos, dos primeiros discípulos. Isso é algo para o próximo vídeo. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado, e compartilhe esse vídeo. Amém? Graça recebeste, de graça dai. Graça e paz.